E aí, gente, estamos de volta para mais um Virou Moda espetacular. Hoje nós vamos ter dicas e conversar um pouquinho sobre a importância da maquiagem na autoestima com o insensado maquiador Antônio Campagna, em passagem fulminante, rápida por Porto Alegre, tá dando uns cursos e a gente não podia perder a oportunidade de falar contigo, né, Antônio? Teremos muitas dicas aí para os nossos telespectadores. Também vamos conversar sobre alienação parental e assuntos de direito de família com a advogada Cristiana Ferreira, tá aqui, vai nos dar umas dicas, na verdade mais dicas não, explicar como é que funciona, né, quais são as características, um assunto que é super delicado e que acontece bastante. Hoje a gente tem o Divina Beleza e vamos aprender 3 penteados fáceis de fazer em casa com o César Augusto. Então te liga que o Virou Moda tá maravilhoso, vem, vem! Então, gente, um prazer ter vocês aqui hoje. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Imagina, tô adorando, já tô aqui, ó, só pensando em várias dicas de make que eu vou tirar, até porque hoje eu tava te falando, né, Antônio? Me maquiei rapidão em casa, cheguei aqui, olhei pra ele e disse, ai meu Deus, tomara que ele não me julgue, tomara que ele não me julgue. Gente, todo mundo fica com medo que eu faça isso, mas eu nem fico, não me preocupo. Podem passar por mim na rua, não tem problema. Fiquem tranquilos com isso. É engraçado, a gente tem essa coisa, quando estamos diante de um profissional de uma área específica, sim, a gente sempre acha que tá fazendo errado ou que não tá fazendo o suficiente. Exatamente, a gente quer esconder, né? É igual quando às vezes eu tava praticando quando eu tava começando e aparecia algum profissional que trabalhava mais tempo do que eu, a gente sempre fica assim, ai meu Deus, ele vai ver todos os defeitos. Mas a gente não pode ter esse tipo de medo não, tem que se acreditar aí, basicamente. Eu até acho, Antônio, e aí entra um assunto que é super interessante. Maquiagem, a pessoa tem que praticar, né? Sem dúvida alguma, é como qualquer coisa que a gente vai aprender na nossa vida, a gente tem que praticar e dar continuidade. E é até um problema que acontece muito com as pessoas que querem fazer automaquiagem comigo, que elas querem fazer maquiagem porque todo mundo faz, às vezes elas nem gostam de fazer maquiagem. E aí, tipo, pra que eu vou fazer maquiagem? Pra que você vai aprender? Se eu não gosto, não precisa fazer, não é obrigação. Acho que maquiagem não é uma coisa que deveria ser uma regra. Pois é, será que as pessoas acham que um curso de automaquiagem simplesmente vai fazer um milagre? Eu vou aprender a fazer automaquiagem e vou conseguir fazer em casa, reproduzir o que os profissionais fazem no salão? Porque, a não ser que depois de muito treino, tu consegue talvez chegar nesse nível. Mas a princípio a automaquiagem ela é mais pra tu valorizar ali algumas características tuas e se sentir mais bonito, né? Sim, com certeza. Assim, a maquiagem em si serve pra isso, valorizar alguns pontos e realçar a beleza que todo mundo tem. E eu tenho acreditado cada vez mais nisso, defendido isso sempre, tanto nos meus cursos de automaquiagem quanto profissional, de mostrar que a gente tem que tirar de dentro daquela mulher o melhor dela. E que não tenha uma maquiagem que é um padrão. Tem sempre que tirar a personalidade, o estilo de como que ela é. E eu tento mostrar isso para as pessoas. E é por isso que eu falo que, tipo, se você não gosta de maquiagem, você não precisa dela. Porque se você se sente bem sem nada e isso te representa, isso é maravilhoso, entendeu? Acho que maquiagem não deveria ser uma obrigação. Ai, ia ser tão fácil se eu não gostasse de maquiagem. Ia acordar e sair assim, mas eu curto muito uma maquiagem. Eu também, né? Vocês podem ver aqui, né? Não por acaso trabalho com isso, né? Agora, esse aspecto, assim, de cada um valorizar o que tem, a gente vê, por exemplo, algumas tendências que surgem aí, todo mundo quer fazer igual e nem sempre fica aquela histeria que nem na moda, né? Sim. Por exemplo, o tal do contorno das Kardashian. Eu amo, meu Deus. Não, eu também, mas cai bem em todo mundo? Cai, tipo, é uma técnica de maquiagem como qualquer outra que valoriza e traz alguns aspectos. Só que é como eu tô te dizendo, tem gente que não se sente bem com aquilo. Acontece muito, porque é uma técnica que eu gosto e pratico bastante e que durante muito tempo de trabalho aconteceu de eu fazer em clientes e elas não se sentirem representadas por aquilo. Então, acaba que isso acaba sendo um problema. Porque ela se olha no espelho e não se vê, porque é uma maquiagem que é transformadora. Né? Que ela vai afinar tudo que você tem ali e te deixar praticamente uma boneca. E aí a pessoa não gosta de olhar no espelho e não se ver. Ela gostaria de estar ali olhando e vendo ela ainda. Então isso acaba sendo um problema. Então é mais um dos motivos que eu falo que você tem que se encontrar dentro da maquiagem. O que você gosta? Qual que é o tipo? Se ela é mais simples, se ela é mais elaborada, se ela vai ter cores ou se ela não vai ter. Se você quer uma pele mais
natural, ou se você quer uma pele mais carregada, elaborada. Então, assim, você tem que se olhar de frente pro espelho e ir descobrindo qual maquiagem vai te representar, basicamente. Agora, Antônio, tu vieste pro Rio Grande do Sul e tá dando cursos para profissionais. Deu já um ontem, tem um hoje pela manhã, agora tá saindo daqui a pouco para ir direto. Vai ter outro à tarde. Essas colocações, né, de passar para os profissionais da área da maquiagem, que é a importância de ver o que esse cliente quer. Porque isso também tem que ter a sensibilidade do profissional, né? Às vezes, tu com certeza tem o teu estilo de maquiagem, mas como qualquer artista que está prestando um serviço, tu tem que adaptar ao cliente. Exatamente. E aí, como é que tu percebe? Às vezes a maquiadora, desculpa, a cliente nem sabe o que é, só diz assim, ai, me deixa bonita pra festa. É o que acontece na maioria das vezes. E aí é num bate-papo que você vai absorvendo isso. Eu tenho mais ou menos 8 anos de profissão. E confesso pra você que no começo da minha carreira eu não fazia isso. Eu queria impor para aquela cliente o que eu achava legal e bonito e fazia a mesma coisa em todas. Hoje, com a maturidade tanto pessoal quanto profissional, eu comecei a entender do porquê que as pessoas buscam a maquiagem, do porquê que ela vai ali se produzir e que a maioria das vezes ela está buscando alcançar uma autoestima, ela está buscando se sentir melhor, ela está buscando sair da realidade do que ela vive todos os dias. Então, basicamente é isso. Então, quando ela deita na cadeira de um maquiador, ela quer muito mais do que fazer uma maquiagem, ela quer conversar com alguém, ela quer que alguém entenda ela, que alguém faça ela se sentir melhor, basicamente é isso. E aí, quando agora eu comecei a dar esses cursos e viajar e tudo, eu tenho pego muitas pessoas que estão começando no ramo da maquiagem. E eu, quando eu comecei, não tive ninguém para me falar esse tipo de coisa. Então é uma das coisas que eu mais abordo e falo, é isso, dessa relação que você tem que ter com a sua cliente e descobrir o que ela está precisando naquele momento. Entendeu? Até porque hoje em dia, antigamente a maquiagem era aquela coisa realmente de botar cores, né? Mas hoje a gente vê um trabalho muito lindo que deixa a pessoa com um ar super natural. Existe né? também. Com aquele glow só. Então, mas depende muito da vertente. Quem quer, né? Porque, por exemplo, eu sou um maquiador de Instagram, né? O Instagram hoje está trazendo um boom dentro do mundo da maquiagem, muitos maquiadores ficando conhecidos, tendo trabalhos por todo o país e tudo. E, inclusive, eu estou em Porto Alegre graças ao Instagram, uma seguidora minha que me segue, que é daqui, tipo, viu eu fazendo um evento em Campo Grande, falou, você tem que fazer esse evento aqui em Porto Alegre e tal, e ela deu um jeito e conseguiu fazer que eu viesse pra cá, e, tipo, maravilhoso, não é? Então, assim, tem feito romper barreiras. Só que aí no Instagram tem todo tipo de trabalho, tem profissional de tudo quanto é maneira. Então, tem todas as vertentes. Hoje a gente tem uma coisa que a gente chama maquiagem de Instagram, que são as maquiagens super desenhadas e coloridas, com efeitos e com tudo, que funciona muito em imagem, foto e vídeo, que fica passando ali, que tem pessoas que são viciadas de ficar assistindo isso o dia inteiro. Mas tem gente querendo tirar aquilo dali para usar para ir num evento, para ir no seu casamento e tudo. E isso tem sido meio estranho, porque isso vai passar. É uma modinha que tá passando ali no Instagram, que todo dia tem uma modinha diferente, né? É sempre uma loucura. E aí, por exemplo, tem uma técnica de maquiagem que chama delineador asa de anjo. Não sei se vocês já viram. Não, achei interessante. Conta aí. Gente, não tem como explicar aqui mostrando, mas assim, é um delineado que vem assim no olho, ele sobe e faz uma asinha assim, e é totalmente esfumado. É muito gráfico e bem escuro, bem carregado. E aí tinham mulheres procurando no salão essa maquiagem para casar. E aí eu defendo o seguinte, vai te fazer feliz? Faça e case no seu casamento da maneira que você se sente bem e que você vai ficar feliz. Porém, pense você olhando daqui 10 anos no seu álbum de fotos de casamento, você com essa maquiagem. É uma maquiagem que transforma totalmente o olhar da pessoa. Sim, ela deixa muito datado, né? E muda muito. Sim, exatamente. Então eu tenho esse bate-papo com a minha cliente e ensino as pessoas que eu dou curso para elas fazerem isso e conseguir situar aquela cliente, porque quem tem o conhecimento é a gente, ela não tem. Então a gente mostra a realidade para ela e deixa a decisão na mão dela. Se ela for se sentir bem, é isso que ela quer, faça, seja feliz, se divirta no dia do seu casamento e é isso. Fiquei curiosa, hein? Bom, falando em Instagram e redes sociais, o Antônio, como vocês viram, tem uma presença muito forte nas redes sociais e nós, obviamente, vamos conferir algumas fotos e vídeos do que ele apronta por lá. Começar, uma coisa que toda vez que eu dou cursos de automaquiagem e as minhas clientes chegam, elas nunca têm pincel. Pincel é uma coisa que é essencial para você ter um melhor acabamento e muito mais efeito na maquiagem que você está fazendo. Então, eu separei aqui alguns pincéis que são muito, muito importantes de você ter, tá? Opa, caiu aqui.
Porque assim, você precisa de um pincel pra pó, você precisa de um pincel pra base, você precisa de um pincel que você vai fazer o contorno, você precisa de um pincel que você vai aplicar blush iluminador, você precisa de pincel pra tudo. Você fazer com a mão, você fazer de outra maneira, você até consegue fazer, mas não com todo esse acabamento e toda essa qualidade de maquiagem. Outra coisa que é muito importante, a gente nunca imaginou. A hidratação da nossa pele. A gente acha que é só limpar, aplicar a base ali e tá tudo bem. Faz algum bom tempo que nós maquiadores descobrimos e começamos a colocar em prática que a hidratação é extremamente importante para você ter um melhor acabamento, uma durabilidade bacana da maquiagem e uma maquiagem muito mais natural. Então assim, usar um hidratante que ele é para o seu tipo de pele, que vai deixar a sua pele mais macia, vai fazer aqueles produtos aderirem melhor ali de tudo, é extremamente importante também para você ter esse melhor resultado. Olha só, esse tutorial as pessoas amam, né, Antônio? Ai, são apaixonadas. É o que mais rola no Instagram, são esses tutoriaizinhos de 1 minuto rapidinho, que você dá uma dica, mostra um produto ou alguma coisa que eles podem estar usando. Todo mundo é assim apaixonado e acompanha demais. Agora, isso a gente vê como as pessoas são imediatistas também, né? Elas querem em 1 minuto, de repente, aprender a maquiar. O que tu dá de dica pra quem quer dar uma melhoradinha assim, né, em casa, sair assim? Começa por onde? Começa por você descobrir que maquiagem te representa, como que você gosta dela. Se você quer ela mais elaborada, se você quer ela mais simples, se você gosta de usar um cílio, se você não gosta. Basicamente isso. Então você tem que descobrir mais ou menos esse caminho para saber que produtos que você vai buscar e que tipo de maquiagem você vai fazer. Porque existem vários tipos de maquiagem, várias maneiras de fazer maquiagem. Então dependendo do resultado que você quer, vai ter esse caminho. Então, isso seria a primeira das primeiras coisas. Sim, no fim das contas é muito uma questão de autoconhecimento, de daqui a pouco ver assim, eu preciso valorizar mais os meus olhos, porque eu tenho essa característica, por exemplo, eu tenho cílios muito fininhos, então Sim, eu acabo sempre querendo ampliar um pouco, Por exemplo, delineador gatinho é uma coisa que toda mulher é apaixonada e quer fazer. Só que tem olho que não dá pra fazer, gente. Desista, entendeu? Entenda que não dá pra fazer. Só que é muito difícil você convencer uma mulher disso, ela vai querer continuar fazendo. E assim, é uma coisa que é muito difícil de ser feita. Eu comecei a me automaquiar desde o princípio, mas hoje com mais frequência. Eu tenho dificuldade de fazer o delineador gatinho até hoje. E nunca fica um lado igual ao outro. Então assim, é uma coisa que também eu tento falar no máximo que eu posto nas redes sociais e no vídeo, é que aceite, não é perfeito, entendeu? Aceita que dói menos. Exatamente, porque fica buscando uma perfeição e aí fica frustrada toda vez, tira tudo e vai sem nada.
Agora... Gente, já fez, tá ali, se divirta com isso, entendeu? Vai pra festa. No escuro, correndo, ninguém vai perceber nada, gata. À noite todos os gatos são pardos, É basicamente né? isso. Mas é interessante tu falar isso, porque vê como é importante ter um profissional que converse realmente contigo. Daqui a pouco tu precisa até de um coach pra saber qual é a maquiagem. Não, porque as pessoas daqui a pouco, eu tenho os olhos mais, mais juntinhos ou separados. Não, na verdade isso existe isso, né? Que são aquelas consultoras de estilo, que ela faz de tudo, né? Aquela cartela de cor e tal. Eu, particularmente, não acredito muito nessas coisas, não. Porque eu gosto de tudo e de todas as cores e usar tudo. Então, eu não ia me restringir a uma cartela de cor e tal. Mas realmente funciona, porque eu já percebi, por exemplo, quando eu coloco uma roupa azul, aquele azul bique, assim, ou amarelo, tipo, eu acendo. Eu não sei explicar, tipo, na foto, em tudo, é totalmente diferente. Então, acho que para isso que serve essa questão de consultoria de estilo, do que fica melhor em você. Mas, na verdade, você tem que descobrir você com você mesmo, como é que você se sente bem. Basicamente. Então não tem jeito, né? Agora, uma das formas de fazer isso também é buscar muitas referências em fotos e vídeos, e a gente vai conferir algumas fotos de makes do Antônio para quem sabe a gente se inspirar e conhecer um pouquinho mais o que nos agrada. Olha aí. Isso é um curso, né? Esse foi o evento de ontem. Esse pessoal era tudo profissional? Não, são as embaixadoras do Coned. São pessoas, digamos, normais. Sim, sim. Eu tava dando dicas de automaquiagem, falando disso delas se encontrarem. Eu abordei mais isso, mostrando técnicas profissionais pra elas também. Ai, que maravilha. Então elas saíram cheias de cartas na manga depois, pra poder aplicar. E acabam que elas vão tirando a dúvida e perguntando todas as curiosidades dela. É bem bacana. Olha aí, a mulherada com certeza vai ter trabalho no final de semana botando em prática o que aprendeu, né? É difícil, gente. Eu acordei muito cedo pra estar com esse rostinho aqui desse jeito. Agora, Antônio, tu percebeste alguma coisa no público gaúcho? A mulher gaúcha, ela gosta de se maquiar de um jeito diferente do resto do país? Então, eu inclusive conversei com as meninas e perguntei um pouco, e hoje até no curso profissional eu perguntei pros profissionais de como que era isso. Elas falaram que é muito relativo, eu acho que é como na maioria dos lugares, sabe? Nosso país é um país muito multicultural, então por mais que tenha as regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, as mulheres quase não usam maquiagem, tipo, base surreal você passar porque você derrete inteiro, é muito quente e úmido, né? Então é um pouco diferente, igual cabelo. Elas não ficam escovando e fazendo produção, amarrou ali, meteu o tênis e sai. E aí São Paulo, já elas gostam bastante de se produzir, de se maquiar, mas é uma coisa mais urbana e mais, assim, simples, nada muito forçado. Na minha cidade, em Campo Grande, o pessoal já gosta de muita maquiagem. Bem Kardashian mesmo, olhão super preto, cílios gigantescos, glitter, tudo isso. Aí aqui, o que eu conversei assim com o pessoal é basicamente que é bem múltiplo. Não tem uma coisa que defina a mulher gaúcha, eu acho. Olha que interessante, porque a gente fica às vezes achando que tende a ser mais assim conservadora, em arriscar, daqui a pouco não arriscar tanto, sempre uma maquiagem mais feminina, mas fiquei surpresa, que bacana. Estão experimentando mais as gaúchas. Sim, acredito que sim. Na verdade, acho que todo mundo, né? Essa questão da internet e da informação tá fazendo a gente acessar tantos tipos de coisa e tantos tipos de informação que as pessoas estão se encontrando e se descobrindo fazer parte de alguma coisa. Basicamente. Que maravilha. Bom, Antônio, muito obrigada. Eu sei que agora tu vai ter que nos deixar para ir lá dar o curso da tarde. Sim, eu que agradeço, amei estar aqui. Ai, que bom. Muito gostoso, super feliz de conhecer Porto Alegre. Ah, é a primeira vez que tu vem? Primeira vez que venho a Porto Alegre. Mas vai vir muitas outras vezes. Na se Deus próxima quiser, eu certeza. vou querer aprender umas dicas aí, uns truques. Sim, a gente faz um curso VIP, só eu e você, vamos arrasar. Daí quando eu vier maquiagem sozinha, aí vocês aguardem. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho e volta daqui a pouco, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso diário da gestação. Virei mamãe. Bom, gente, eu tô agora com 26 semanas e o meu médico pediu pra eu fazer a ecografia cardio do coraçãozinho. Então a gente sempre fica meio nervosa, assim, né? Mas acho que tá tudo certo. Tô esperando aqui, enquanto isso, como eu sou uma grávida esfomeada, vou comer um alfajor de doce de leite. Mostro um pouquinho pra vocês como é que vai ser, tá? Acabei de descobrir que nesse exame não dá pra ver o bebê, é só o coração, um saco. Olha aqui, tô com o barrigão já, tá só esperando. E tudo bem, né? Queria ver o bebê.
Então, gente, tudo bem com o coraçãozinho do Henry. Inclusive ganhou 10 com estrelinhas e o doutor disse que foi o exame mais bonito do dia. Aí aquela coisa, né? A mãe ficou orgulhosa até com isso. Eu fiquei, ai, doutor! Vejam só o coração dele a mil. E ele tava me explicando o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, os exames vêm assim, é só o coraçãozinho que se vê, tá? E o doutor me explicou que esse exame, na verdade, ele serve para ver se tem alguma anomalia, uma formação no coração, porque agora, com 26 semanas, ele já está completamente formado. E aí, se tiver algo que possa ser feito ainda intrauterino, né? Alguma intervenção se faz, mas que são bem poucos os casos, mas que aí já se está preparado para quando nascer, intervir imediatamente. Então, acho que não vai ser esse o caso, tá tudo bem, mas é importante, então fica a dica aí para as mamães que tem que fazer. Viram só? Coração nota 10, a gente dá um alívio. Só quem vai passando por todos esses exames pré-natal aí sabe como é que é. Aliás, ser pai e mãe não é fácil. E hoje a gente vai falar de um assunto relacionado aqui com a doutora Cristiana sobre a alienação parental, né? Um assunto que tem se tratado muito seguidamente quando veio à tona esse termo, acho que ficou popularizado. O que significa exatamente, Cristiana? Ali bem como tu disseste, assim, é um tema que está bem popularizado e isso principalmente a partir de 2010, que foi quando se criou a lei da alienação parental, né? Embora seja um assunto antigo, todas as famílias já há muitos anos, há décadas, né, milênios, talvez, que já se vivia isso, porque não necessariamente se pressupõe uma ruptura conjugal para que exista alienação parental. O que é alienação parental? Alienação parental é aquela campanha de desqualificação do genitor, né? Então, um genitor, o formato assim padrão, tá? O clássico, é um dos genitores exercendo essa campanha, né? Praticando alienação parental, trazendo informações, não equivocar, as informações maliciosamente, né? Criadas acerca do outro genitor. Ele cria uma imagem daquele outro genitor, daquela figura paterna ou materna, totalmente dissociada da realidade, como se fosse um vilão. Olha, não escuta o que teu pai fala, não escuta o que a tua mãe fala, ah, lá pode tal coisa, aqui não, lá não sabe de nada. A alienação parental, assim, na maior parte, né, dos casos, ela deriva de uma separação, de uma ruptura conjugal, né, da união estável ou do casamento, mas não necessariamente, né, isso, embora seja de formato clássico, a gente percebe muitas vezes dentro de um casamento isso acontecendo, os pais, em que pese namorando juntos, né, naquele cenário familiar, todo mundo, né, os genitores coabitando, e mesmo assim já existe alienação parental. Muitas vezes um já quer fazer com que a criança repudie aquele outro pai, aquela outra mãe. Mas que doido, né? Eu já começa por aí, bom, por que não se separa? Já a primeira pergunta que eu fiquei pensando. Claro, e ela recebe, assim, um enfoque jurídico quando isso é levado ao tribunal, lá no âmbito de uma separação, né? De uma dissolução de união estável, embora ela já pudesse vir ocorrendo há muito tempo, há muitos anos naquela família. É importante também, eu sempre destaco, que não necessariamente aquele que pratica alienação parental é o pai ou a mãe. Pode ser um avô, uma avó, uma tia, uma babá, alguém que tenha a criança sob a sua vigilância ou guarda. Vigilância, né? Uma pessoa que passa de uma professora, vamos pensar numa situação, né? Sim, mais distante do núcleo familiar. Da realidade também, porque é muito raro, mas pode acontecer. A criança confia em alguém e esse alguém passa a exercer essa campanha que muitas vezes é involuntária. Aquele que pratica não está voluntariamente, conscientemente fazendo aquilo. Ele involuntariamente, né, inconscientemente começa a denegrir a imagem daquele outro genitor. Sabe-se lá por que razão, né? Porque tá magoado, geralmente porque aquelas mágoas não foram bem trabalhadas no final da relação, aquele luto não foi bem vivido, e não é todo mundo que tem capacidade, né, de se recuperar de uma separação, de um divórcio, de uma forma rápida, e muitas vezes esse processo de recuperação traz junto essa forma de lidar com a situação, né? De acabar colocando a criança como vítima de tudo isso. Né? É complicado, assim, a gente julgar. É óbvio que isso é errado, que deve haver essa campanha de conscientização que há muito tempo existe. Agora, muitas pessoas que já praticaram alienação parental, quando enxergam que estavam fazendo isso, elas mesmas se punem. Elas pensam, nossa, mas eu não sabia. Eu já ouvi isso, né, em consultas mesmo, que eu estava profissionalmente realizando. Mas eu não me dei conta, eu sofri muito, depois que eu vi todo o mal que eu criei para a vida do meu filho, da minha filha.
Então, ela é uma patologia, né, que surge ali, porque a pessoa que pratica também, ela tá doente, né? Agora, só disso tudo que tu expuseste, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro lugar, o que é de difícil a pessoa, o cônjuge, né, um ali que tá integrando a relação, separar a sua posição dentro do relacionamento da sua condição de pai e mãe, e aí conseguir tirar a sua mágoa, como tu falaste, e deixar o filho protegido naquela outra relação que é mantida. Então, assim, bom, o fato dele ser o pai é uma coisa, agora o fato de daqui a pouco ter me traído e eu não conseguir lidar com isso é outra, e eu vou ter que lidar. Agora, além disso, como é importante ter um trabalho além do trabalho jurídico, que acaba sendo mais cru, né? Embora, Cristiano, eu imagino que vocês façam bastante esse meio de campo, porque é um trabalho muito humano, mas tem que ter psicólogo ou psiquiatra envolvido nesse tipo de situação. Com certeza, e a própria lei da alienação parental, tá? É 12.318 de 2010, para quem tiver aí já quiser dar uma lida, porque ela é super didática. Eu sempre digo assim, olha, lê a lei, ela explica exatamente o que é, traz o conceito de alienação parental, as medidas que o juiz pode tomar quando ele detecta. Mas a própria lei, ela traz essa necessidade, essa imperiosidade de o juiz determinar uma perícia psicológica, né, ou biopsicossocial na criança, naquele contexto, quando existe um indício de alienação parental. Mas já trazendo, assim, uma crítica, né, ao nosso sistema judiciário como um todo. Isso inclui todos os peritos judiciais e a psiquiatria forense e, claro, o trabalho do magistrado. O nosso judiciário, ele não tem, infelizmente, condição de trabalhar, de enfrentar esses casos, essas demandas da forma como deveria. Porque imagina o trabalho que vai haver, tem que ser uma coisa super pormenorizada, tem que falar com a criança, falar com os pais, e tem que estudar, e os advogados levam quesitos, e depois vem quesitos complementares, e vem o perito assistente, que é aquele que a parte contrata, né, o pai ou a mãe, que está sendo vítima da alienação parental. Pois é, isso que eu queria saber. Em que momento a alienação parental se torna um assunto jurídico, né? O judicial, no caso. Porque, tudo bem, então ali se separando, já está o processo, digamos, vamos pensar na situação mais clássica, já estão se separando, já está o processo em andamento. Aí uma das partes percebe que isso está acontecendo, ela se sente, o que é o mais comum? Ela se sente afrontada constantemente, chega aos ouvidos dela. Como é que acontece isso na realidade? A detecção, ela é bem complicada em alguns casos. Em alguns casos, ela é muito nítida, assim. Chega a ser, assim, a pessoa te manda, olha, a mensagem que eu recebi da mãe da criança, e tu lê, bom, isso aqui é um exemplo acadêmico. Já tá a prova feita. De prática, né, de indícios. Talvez ainda não tenha se instaurado ali realmente a síndrome da alienação parental, não haja, porque a criança ela não está repudiando o genitor, ela só está recebendo aquelas atividades da mãe, do pai, mas está resistindo. Mas esse é o melhor momento já de se insurgir, né? E muitas vezes, como tu colocaste, assim, no momento ali, se entra com a ação de divórcio, se discutindo a questão dos alimentos, da partilha, não existe ainda alienação parental, vem a surgir depois. Um ano depois que se começa a detectar que, pô, tá alguma coisa estranha, né? Meu filho e minha filha estão com um comportamento diferente, passou a não querer minha companhia. E tem essa questão da linguagem não verbal, que é muito importante também para detecção. Muitos pais relatam isso, pais e mães, né? Que a criança às vezes não tira a mochila, ou ela chega em casa e não mantém aquele contato visual com o pai e com a mãe. Ela começa a se fechar o corpo, ela não se volta ao pai, não se volta mais à mãe, não conversa, não brinca. Então é bem complicada assim a detecção, mas os pais obviamente vão perceber, né? Muitas vezes levam para terapia, mas os terapeutas precisam da anuência do pai e da mãe para fazer a terapia. Quando a gente está falando no contexto forense, né, para fazer uma perícia, um atestado, para ver como é que a criança está, os terapeutas têm essa orientação, bom, vou falar com o pai e com a mãe, né, então, mais num contexto de guarda compartilhada que os dois têm a guarda. Mas enfim, esse processo, como tu colocaste, muitas vezes não aparece lá no começo, e surgindo lá pelas tantas, o cônjuge, né, o pai ou a mãe podem entrar com uma ação incidental de alienação parental,
E eu até, né, enquanto operadora do direito, sugiro, inclusive, que se entre com uma ação específica, focando naquilo, porque muitas vezes, é mais um pedido lá da ação de divórcio. Pois é, exatamente sobre isso que eu quero falar depois do intervalo, que são as consequências do pedido, da constatação da alienação parental, o que acontece a partir daí. Mas isso vai ser depois do break, que aliás, depois do break também teremos o Divina Beleza com várias dicas, 3 dicas para fazer penteados em casa. Então não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho com muita coisa boa. Já de volta, agora é hora do nosso quadro Divina Beleza e o César Augusto vai nos ensinar a fazer 3 penteados em casa. A gente sabe, né, como é prático poder se arrumar em casa, mas também como é meio complicado arrumar as melenas. Então vamos conferir algumas dicas. Divina Beleza de hoje traz para vocês 3 maneiras fáceis de fazerem penteados que vocês podem fazer em casa e vai parecer que vocês fizeram no salão e todo mundo vai adorar. Vamos ver? Nosso primeiro penteado é, gente, prender o cabelo levemente, só um pouco preso. Eu quero dar só um detalhe, quero que o cabelo fique fácil, mas eu quero deixar meu cabelo solto ou liso ou ondulado, mas ao mesmo tempo eu quero ter um efeito. A parte mais interessante disso é que com apenas 2 torcidos e trabalhado de forma simples, a gente tem um super efeito e eu digo para vocês, é um dos cabelos mais pedidos no salão, apenas 2 partes torcidas e com a mão, com detalhe, como vocês estão vendo, a gente torce um fio um no outro e vai dando uma leve puxada para que ele dê uma desarrumada e prende ele no meio da cabeça. A mesma coisa a gente faz do outro lado. Torce ele com 2 mechas e depois sutilmente vai puxando para desarrumar e junta na outra ponta. Olha só o efeito que dá. Simples, fácil, com um efeito bem despojado, mas sempre é um sucesso. Esse cabelo não tem erro. E o nosso segundo penteado é algo que está cada vez mais funcionando e a gente vendo cada vez mais as pessoas usarem. É o rabo de cavalo na nuca, tendo um pouco mais de efeito de quitação. Mas o grande segredo é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Olhem só, apenas a forma de esconder a borrachinha. Levemente torcer o cabelo na volta, mas segurar a mão, a borrachinha um pouco distante, para no final passar aquela ponta do cabelo sobre ela e pronto! A gente tem um acabamento perfeito, para um cabelo liso, ou se a gente quiser ondular essa parte do rabo que sobrou, funciona muito bem, mas ele fica elegante. Para quem não gosta de mostrar muito a orelha, ele pode passar por cima da orelha e isso funciona muito bem. E depois de fazer isso, ainda dá para fazer algo também que está acontecendo muito. Em vez de a gente estar usando passador, acessório, por que não colorir sutilmente e dar um efeito festivo somente com maquiagem de cabelo para dar o efeito do acabamento sem precisar usar um acessório, ou seja, a cor é o acessório. É um toque diferente, dá para surpreender e também é fácil de fazer. Já pensou aquele cabelo que tu olha e diz que jamais seria possível fazer em casa, muito trabalhoso, muito difícil, eu não enxergo a parte de trás? Olhem só essa dica. Primeiro a gente vai dividir as 2 partes laterais, de orelha a orelha, dividir o cabelo no meio, 2 mechas largas das laterais e a parte que sobrou de trás a gente prende e faz um rabinho na parte da nuca, ok? Feito isso, olha só, um pincel de maquiagem. Com o pincel de maquiagem a gente coloca ele bem no centro, afasta um pouco da cabeça e agora vai. Uma mecha de cada lado, uma da direita, uma da esquerda e vai passando por trás do pincel. Uma de cada uma, até que termine essa mecha larga. E agora, pegamos as 2 pontas, prendemos na parte de baixo com outra borrachinha e tiramos o pincel. Olha o efeito que dá. Não é inacreditável? Imaginem que vocês estão prontas para uma festa, com o cabelo super trabalhado e muito fácil de fazer. Experimente, mande para nós as perguntas se vocês precisarem e vocês vão ver que vocês vão fazer muito sucesso. Querem mais dicas de penteados fáceis,
coloração, o que você usar no seu cabelo, como cuidar do seu cabelo, entre em contato conosco pelo nosso direct do Instagram ou aguarde nossos próximos vídeos. Beijo, espero vocês! Viram só, gente? Olha aí, ó. Nada como conhecimento para nos fazer ter umas dicas maravilhosas dessas e poder aplicar em casa. Eu vou tentar depois, vamos ver se eu acerto, porque olha, fazer cabelo não é meu forte, não. Retomando aqui pro sofá, né, doutora? Então, estávamos falando da alienação parental e quais são as consequências dela judicialmente no processo quando arguída por uma das partes. Então, o que acontece? Essa lei, né, que é de 2010, ela traz ali uma série de medidas que o juiz pode tomar quando ele reconhecer indícios de alienação parental, quando ele detectar naquele cenário indícios de alienação parental. O mais brando é a advertência. O juiz pode, de ofício... Não. A outra parte geralmente pede, né? Até de ofício, certamente sim, o Ministério Público pode detectar alguma questão muito grave, por exemplo, a falsa denúncia de abuso sexual, né? Há casos, assim, extremamente severos. Esse seria, na verdade, eu acho que a pior prática de alienação parental de todas é a falsa denúncia por abuso sexual. Porque a partir dali, medidas já vão ser tomadas de imediato, a criança é afastada do genitor, as visitas ou são suspensas ou vão ser assistidas por assistente social, vão ser realizadas no fórum, então ali o cenário muda drasticamente. Mas lembrando que isso tudo depois é avaliado. Claro. E se é constatado... Se for constatado o abuso, realmente a situação ela toma um cenário altamente distinto, mas se não, né, se foi uma prática de alienação parental, a guarda pode inclusive ser revertida em favor do outro genitor. Essa é das punições, das penalidades a mais severa, é a reversão... Não, pior que a reversão da guarda é a destituição do poder familiar. Porque quem não tem a guarda, na verdade, não exerce uma das prerrogativas do poder familiar. Mas o poder familiar vai muito além disso, né? O poder familiar é toda aquela ingerência que o pai e a mãe têm na educação, na criação dos filhos, a autoridade, o dever de prestar assistência moral, também de receber, né, essa assistência quando no futuro. Então, toda essa ligação, esse vínculo é resultante da existência do poder familiar. Então, o poder familiar pode, inclusive, ser destituído numa hipótese extremamente severa, né, de alienação parental. O juiz pode chegar a esse extremo se outras medidas tomadas também não solucionarem ali a situação. Mas é muito raro. Eu já vi na prática a guarda ser alterada, né, do pai ou para a mãe, ou vice-versa. Tive até um caso que eu trabalhei que aconteceu isso várias vezes, que eu cheguei no final... Em função de alienação parental, desses... De alienação parental. Desses pedidos de... Nossa, que loucura. E até por proteção, né? O Ministério Público, ele opinava imediatamente pela alteração da guarda, porque é o melhor interesse da criança que prepondera em qualquer contexto, né? Mas quais são as medidas que o juiz pode tomar? Além da advertência, ele pode impor multa, por exemplo, obstrução das visitas, porque isso é muito comum, né? Quem é pai, mãe, está assistindo o programa e vive uma situação parecida, deve lembrar de um caso em que ia buscar a criança, de repente a mãe ou o pai, não, hoje surgiu um evento, uma festinha na escola, ele vai ir, já tá tudo combinado. Ou, a gente vai viajar, tinha que ter me avisado antes que viria, sendo que o final de semana era destinado àquele pai ou àquela mãe. Isso mesmo em guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada não significa que não vai haver a divisão dos finais de semana alternados, né? A criança vai ter uma base de residência, mas os finais de semana ainda vão ser alternados. Mesmo assim, não muda muita coisa na prática, na vivência, eu digo assim, a divisão do período, né? Ela vai ser bem equilibrada. Claro que a guarda compartilhada vai muito além disso, daí seria um outro programa. É um outro programa inteiro daí pra gente falar sobre isso. Exato. Mas, enfim, isso é muito comum, assim, o pai ou a mãe criam programas mais interessantes pra criança no dia da visita do outro. Propositalmente. Visita, nem gosto de falar, do convívio, né, que o outro vai exercer propositalmente. Muitas vezes não, é aquela coisa, né, a alienação parental, a síndrome da alienação parental, pra ela ser realmente, aqui existe a síndrome, é nítido que isso aqui, que se revela, né, nesse processo, nesse cenário aqui familiar. Isso demanda um tempo, não vai ser uma ocorrência isolada ou duas, já chega a pessoa, eu tô sendo vítima de alienação parental. Tá, calma, não é bem assim, né? Como é que a criança tá reagindo, o que que tá acontecendo? Enfim, o juiz pode então se valer de todas essas medidas, inclusive alterar a guarda, alterar a modalidade de visitas, restringir elas em desfavor daquele que está praticando alienação parental, dentre outras alternativas que o contexto acaba sugerindo. Agora eu vou dizer uma coisa, né? Quando a gente ouve esses assuntos assim jurídicos,
a gente pensa na responsabilidade de um juiz sobre uma vida, né? Porque Nossa. realmente tem uma criança ali envolvida. Nós vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. Já de volta, agora é a hora do nosso Drops de Moda e eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o meu look inteiro, porque vocês estão me vendo só aí na parte de cima, né? Aqui, uma camisetinha simples, branquinha, básico, tem que ter, mas o que está bacana é a parte de baixo, uma saia lápis listrada com tons quentes. Aliás, ótima pedida para as grávidas que, como eu, estão, né, alargando aqui nesta área. Então fica a dica, gente, que essas saias, ó, que esticam são nota 10. Mas vamos ao Drops de Moda, que hoje vai trazer um acessório que é sensacional para os dias de outono e inverno que estão vindo pela frente, o chapéu. E aí, vocês arriscam? Eu acho o chapéu um charme para os dias mais frios, mas acho que as mulheres não se arriscam tanto não, deveriam experimentar mais. Tu usa esse acessório, doutora? Não uso. Olha aí, eu tava ó. olhando agora as imagens e pensando, nossa, eu não realmente não uso em viagem, às vezes eu me permito usar uma coisa mais diferente, assim, um pouquinho, mas chapéu nunca usei em nenhum lugar. Mas sabe que as pessoas me dizem isso, não, eu uso muito em viagem, sabe? Por que não usa em Porto Alegre? Eu acho, minha suspeita, que as pessoas têm muito medo de entrar nos lugares de chapéu e não sabem o que fazer com aquele chapéu. Então fica aí, ó, uma pergunta, você usa chapéu? Se não, por que não usa? E se usa, por que gosta, né? Bom, estamos aqui falando de alienação parental, mais uma das questões que envolvem a guarda e o cuidado com os filhos diante de uma separação. Agora, na prática, o que tu vê acontecer de mais rotineiro nesse tipo de situação, né? Não, além da questão da alienação parental, entre os pais que estão se divorciando, se separando, quais são as principais situações que acontecem? Algo assim, poderia citar várias questões que surgem, porque geralmente até eu falo assim, é um combo, parece que surge, né? Num pedido de divórcio extremamente conflituoso, surge questão de desavença por valor da pensão, por questões parentais, né? Não vou nem dizer as conjugais, que é partilha de bens, pensão para ex-marido, para ex-mulher, mas questão de alimentos, né? Isso surge, tem ações exclusivamente versando sobre alimentos, guarda, convívio, né? Como é que vai ser o regime, se um mora em outra cidade, outro mora aqui. Até já tive um caso bem interessante, que o pai mora na Alemanha, as crianças moram aqui e a gente está tentando regulamentar por acordo, porque já existe a decisão, mas não está sendo muito bem cumprida. Algumas alterações para que seja feito o convívio por Skype, pelo menos de uma forma bem contínua, né? Toda semana, tá horário, as crianças vão para frente do computador, vão ficar ali na câmera conversando com o pai pelo menos 40 minutos, a mãe vai ter que fomentar isso, que
é nesse cenário um pouquinho complicado, porque ali já tem toda essa mágoa dela que ela tá projetando e não quer que falem com o pai. Isso é muito, muito, muito comum. Tá, eu falo a mãe, na verdade, o pai e a mãe são praticantes de alienação parental, né? A gente fala muito no pai como vítima em virtude da recolocação da mulher no mercado de trabalho, que os pais começaram a ficar mais tempo com os filhos, daí aprenderam como é bom ser pais, né? Isso há muitos anos atrás, começaram a exercer a paternidade de uma forma muito mais efetiva e começaram a reivindicar seus direitos, óbvio, porque nada deve ser melhor para um homem do que ser pai, poucas coisas devem ser tão prazerosas. Mas, enfim, além disso, uma coisa que eu percebo muito também, ainda falando um pouquinho de alienação parental, é a questão da auto-alienação parental, ou alienação auto-infligida, que é quando o pai passa, sem perceber, obviamente, muitas vezes, a maior parte das vezes, a ele se alienar da vida do filho. Não é o outro genitor que está fazendo isso. Ele começa por mágoas também, ou acaba olhando para aquele filho e vendo a mãe, ou vendo o pai, e acaba se voltando, projetando na criança a mágoa que ele tem daquele outro pai, daquela outra mãe, por aparência física, muitas vezes por parecer, como eu falei, mas por aquela criança trazer assuntos da mãe ou do pai, então ela começa a querer se afastar. Sim, como se fosse possível simplesmente tirar a criança fora do baralho ali e seguir a vida, uma vida nova. E o que é muito comum também nessa autoalienação é que surge bastante aquele mito da família instantânea, né? Agora eu tô namorando e os meus filhos vão aceitar o meu namorado, o meu novo noivo, o companheiro, e a gente vai ser feliz, vamos todo mundo viajar. Mas faz poucos meses que houve aquela ruptura, então a criança não tá ainda acostumada com a ideia de ver a mãe ou o pai com outra pessoa. Eles impõem aquela situação e a criança começa a não querer estar presente. Mas quem praticou isso foi aquele genitor que não teve a sensibilidade de esperar a criança maturar a separação, né? Ela conviver com os dois separadamente. Não, já vem aquela madrasta, aquele padrasto de uma forma muito rápida, porque que vai conviver o madrasta e padrasta é óbvio, né? Sim. Mas não assim 3 meses depois, 2 semanas depois, né? É que é tudo muito complexo. Agora, a separação aquela recente, né? A gente já não sei. Em cartório, ela não é possível quando tem filhos, né? Aí tem que ser judicial para que haja a questão da análise da guarda. Isso, daí pode ser feito um acordo homologado, porém judicialmente. Não pode ser feito por tabelionato de notas. Outra questão que surge muito, Ali, que tu perguntou, é a definição da guarda, né? Que desde 2014, em 2014 houve uma alteração, a Lei 13.058, que trouxe a guarda compartilhada como modalidade obrigatória, tá? Então a lei, né, friamente dispõe que a guarda será sempre compartilhada. Significa que os pais vão exercer da mesma forma a paternidade, a maternidade, né? Vão dividir entre si as tarefas, as obrigações, não só o convívio vai ser equilibrado, como também todo... Claro, quem tem a guarda unilateral acaba tendo muito mais responsabilidade no dia a dia. E a guarda compartilhada quebra esse paradigma e traz os dois para a rotina dos filhos. É assim, como eu te falei, a gente teria que ter um programa para falar só disso, Sim, né? Não, e no mundo ideal, isso tudo funcionaria muito bem. Daí tem as questões. Naquele cenário altamente belicoso, né, totalmente conflituoso, vai funcionar ou não vai? Né? Eu não sou uma atuante, uma advogada que defende a guarda compartilhada em todos os casos. Eu acho que cada caso... eu tenho a minha convicção, né, de que cada caso merece ser estudado. Já me posicionei altamente a favor da guarda unilateral em alguns casos, compartilhada em outros. Varia muito porque tem que ver qual a belicosidade que existe, se os dois são preparados para exercer o compartilhamento ou não. Então, esse é um outro assunto, te respondendo, que surge muito, né? É a guarda compartilhada ou unilateral, qual será a melhor modalidade aplicada. E eu já estou, inclusive, anotando, porque nós, obviamente, teremos muitos programas ainda para tratar desses assuntos de direito de família. Mas, doutora, o nosso tempo está estourado e nós vamos ter que encerrar por aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que nossos telespectadores aprenderam muito se alguém estiver passando por essa situação. E assim, né, gente, não esqueçam, antes de ser ex-esposa, ex-marido, é pai, é mãe. Esse é o papel fundamental na vida de uma criança. Obrigada por estarem nos assistindo, obrigada pela presença. E agora vocês ficam com arquitetura e design. Amanhã estamos de volta. Beijo!